Olá, seja bem-vindo ao canal LA Celulares. Bom, como eu havia prometido, hoje eu estou fazendo mais um vídeo, né? Estou voltando com mais outros vídeos, né? Porque eu fiquei um tempo sem postar vídeo, mas agora eu estou voltando. E o vídeo de hoje é para dar algumas dicas, né? Para que vocês fiquem mais espertos e não caem em algumas armadilhas, né? Para que realmente vocês não sejam pegos de surpresa. Então, essas dicas são bastante importantes para o técnico que está iniciando. Eu sempre falo nos meus vídeos sobre o assunto, só que hoje eu resolvi englobar tudo num único vídeo, tá? Então, eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu vou falar algumas dicas, né, importantes para que vocês não caiam em armadilhas e depois não tenha prejuízo, né? Ou não tenha dores de cabeças futuras, né? Ou presente, vamos dizer assim. Então, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal LA Celulares. Quem não se inscreveu ainda no canal, dá tempo, pode se inscrever, né? Para receber os vídeos, né? Para acompanhar aí o canal, né? O canal LA Celulares. E quem já está inscrito, continue, dá o like, faça seus comentários, aperte lá o sininho para receber novas notificações do canal, porque isso é muito importante, né? O like, o sininho e os comentários. Bom, estou um pouco resfriado, mas eu espero que eu consiga transmitir para vocês alguns assuntos que eu acho bastante importante, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Muitos técnicos se deparam com algumas situações que para eles pode ser uma surpresa ou pode ser que não sejam. Mas existem algumas situações que vocês podem evitar esse tipo de situação. Por exemplo, a primeira situação seria fazer o checklist, ou seja, estar sempre fazendo o checklist. Todo o aparelho que vocês receberem na assistência, não deixe de fazer um checklist. Ou seja, pelo menos o meu checklist, eu tenho lá as informações minha, né, do técnico, né, a data que estão recebendo o aparelho, os dados do cliente, porque é importantíssimo que se tenha dados do cliente, até para uma localização, né, uma possível localização. Então é importante que se tenha todos os dados do cliente, nome, o endereço, o telefone, se possível o CPF do cliente, se caso o cliente você tiver a liberdade de pedir o CPF, né, que é importante, o endereço certinho ali com o telefone, né? O e-mail para vocês, no caso, precisar fazer um teste na tela do celular, mas os dados ele é importantíssimo, tá? Além do checklist que eu venho falando nos outros vídeos. Além disso, né, porque esses dados eles são importantes para que você localize o cliente, caso você precise falar com o cliente de alguma forma, seja para avisar que o celular dele está consertado, seja para passar alguma informação para o cliente, seja para, no caso, pedir alguma informação, né? Então, é importante que se tenha um checklist completo com as informações de dados do cliente. O segundo item, a segunda informação, que eu acho importantíssimo, hoje eu acho importante, é o registro de e-mail. O e-mail está sendo muito importante. Por quê? Porque com os problemas que estão ocorrendo aí, com furto de celulares, tá? Com problemas de roubo, né? Está acontecendo muito de, às vezes, assistência técnica ter uma surpresa, a polícia bater na sua assistência técnica para verificar se tem algum telefone de procedência errada, se tem algum telefone com algum tipo de procedência que não é legal. Então, é muito importante, veja bem, muito importante que o técnico, sempre que pegar qualquer tipo de telefone, seja de cliente ou não, faça a consulta do e-mail. Não seja pego de surpresa. Vai lá, coloca lá as informações do e-mail no checklist e faça a consulta, tá? Caso vocês identifiquem que aquele telefone é de uma procedência duvidosa, ou uma procedência que não é correta, não fique com esse telefone na assistência. Devolva ao cliente imediatamente. Fala para o cliente, olha,
esse telefone eu não posso manter na minha assistência, por esse motivo, e não fique com o telefone. Jamais fique com um telefone desse na sua assistência. Por quê? Porque você pode ser pego de surpresa e aí não tem como você se explicar. Você tem duas situações. A primeira situação é o fato de não ter os dados para que você possa localizar o cliente. E o segundo é que você não está com a informação ali, né, da situação do celular. Se possível, coloca lá uma etiqueta com a data que foi feita essa consulta, né, ou imprima lá o espelho, né, lá que aparece lá na Anatel, né, da data que foi feita a consulta, para que o técnico, você técnico, não seja pego de surpresa. Depois não tenha que se explicar essa situação para as autoridades. Tá? Então, esteja atento com relação a essa situação. Tá? A terceira situação que eu acho que não se deve nunca o técnico bater de frente com o cliente. Tá? Acontece muito do cliente querer ter razão em tudo. Tudo ele acha que tem razão. Principalmente pelo simples fato de não ser feito o checklist. Por isso, é importante que se faça um checklist. Né? Por quê? Porque às vezes acontece do técnico não fazer o checklist correto e depois ter que argumentar com o cliente. Né? O cliente vai falar assim, não, meu celular estava tudo funcionando, estava tudo ok. Só que o cliente tem que ter em mente, né? Ou o técnico tem que ter em mente que houve um tombo, o celular sofreu uma avaria, sofreu um tombo, um impacto, e nem sempre esse celular, quando ele retorna de uma forma perfeita. Pode ocasionar algum problema na placa. Então o problema não é só a tela. O problema pode vir além da tela, além da frontal, que o técnico não consegue identificar, porque o telefone recebe todo ele apagado, né? ele sem funcionamento, pode ocasionar um problema na placa. Por isso é o que eu falo sempre, façam um checklist. Então não batam de frente para o cliente, procure sempre manter vamos dizer assim, com o cliente assim, uma boa argumentação, né? Uma boa política com o cliente, uma conversa, né? Abra um diálogo com o cliente, uma conversa, uma boa conversa, né? Entre no consenso. Por quê? Porque o cliente pode, por exemplo, levar o caso às últimas, né? Procurar os direitos dele no PROCON ou numa delegacia, e pode complicar a vida do técnico, né? Pode complicar. Então, assim, procure manter sempre um bom relacionamento com o cliente, né? Tente passar para o cliente que realmente houve um problema. E se o cliente não quiser aceitar, tente entrar no consenso com o cliente. Por exemplo, o cliente vai trocar uma tela, daqui a pouco essa tela deu um problema. Não é culpa do técnico, porém não é culpa do cliente, né? Ou possa ser que seja uma culpa do cliente. O cliente deixou danificar a tela de novo e ele quer porque quer que seja feita a troca dessa tela. Mas a tela está arranhada, a tela está, às vezes, com trincado, né? Porque já aconteceu do cliente vir questionar comigo e a tela estava trincada. Então, aí, nesses casos, né, a tela arranhada, a tela trincada, que eu sei que o fornecedor não vai trocar, eu procuro dialogar com o cliente. Eu procuro fazer com que o cliente ele não tenha nenhum prejuízo, mas também eu não tenha prejuízo. Claro, eu não vou ficar pagando uma tela que eu sei que foi culpa do cliente. Então, eu procuro conversar com o cliente, né, para a gente entrar ali num acordo. Né? Claro que dificilmente isso acontece, mas possa ser que aconteça. Tá? Então, entre num acordo com o cliente para que ele se sinta satisfeito, para que ele não reclame, para que ele não procure lá ir em algum lugar, né, levar o caso numa delegacia, ou num PROCON, ou num órgão, né, de fiscalizador, para que você não tenha uma surpresa na assistência técnica. Tá? Então, evite esse tipo de situação, bater de frente com o cliente. Tá? Esteja sempre o cliente, vamos dizer assim, a amizade do cliente, um cliente satisfeito. Não faça com que ele se sinta insatisfeito. Tá? O quarto caso é cliente que é chato, cliente que vai te cobrando, que fica em cima, que não deixa você trabalhar direito, né? Que fica com desconfiança, porque às vezes o cliente fica com aquela desconfiança
se vai trocar um componente, se vai trocar uma placa. O cliente desconfiado. Fuja do cliente desconfiado. Eu sou um técnico honesto. Eu procuro passar para os meus clientes a minha honestidade, o meu grau de honestidade. Então, jamais eu vou fazer algo de errado. Como, por exemplo, trocar um componente, trocar uma placa, trocar um periférico, trocar uma bateria. Eu jamais vou fazer isso. Jamais eu vou criar esse tipo de situação. Não é legal para o técnico fazer esse tipo de procedimento. Agora, tem cliente que realmente é chato, ele fica desconfiando do técnico, achando que o técnico vai fazer algo de errado com o celular. Então, esse tipo de cliente é um cliente que vai trazer transtorno, vai trazer dor de cabeça. Então, procure fugir desse tipo de cliente. Tá? O quinto caso, é o cliente que não te dá prazo para você trabalhar. Né? Claro que você tem que entregar o celular de uma forma rápida. Né? Não pode ficar demorando com o celular do cliente, porque o cliente precisa realmente de ter o aparelho. O cliente precisa desse aparelho para trabalhar ou para fazer uso dele. Então não tem como o técnico ficar com o aparelho. Bom, só que tem cliente que não dá nem prazo. Às vezes um problema de placa, um problema que você requer mais dedicação, que você precisa fazer uma análise mais aprofundada, mais detalhada e precisa de ter tempo. Às vezes você precisa comprar uma peça, essa peça você não consegue de imediato, né? Pode ser que ela demore 1, 2 dias, porque você está pedindo essa peça através da internet. Então, tem cliente que realmente é impaciente. Então, o cliente impaciente, não é legal trabalhar com esse tipo de cliente. Então, fuja desse tipo de cliente. Se você identificar o cliente, né? Não queira um cliente impaciente na tua assistência para depois ele ficar falando mal, falando que você está enrolando ele, falando que você está ludibriando, enganando. Tá? O mesmo acontece com o cliente que fala coisas que não tem nada a ver. Procure ser o mais claro possível na hora de passar uma informação para o cliente, para não criar uma situação distorcida. Porque senão esse cliente pode falar que você realmente não sabe de nada, não entende do que está falando e pode transformar isso num problema. Né? Procure ser claro com o cliente, transparente, objetivo com o cliente. Faça com que o cliente entenda, né, aquilo que você está transmitindo. É muito importante que o cliente entenda. Tá? E o sexto caso, ou o sétimo, é o mal pagador. Cliente que mal pagador, né, que chora na hora de você passar um orçamento e fica questionando valores. Esse tipo de cliente realmente é muito complicado de se trabalhar. Por quê? Porque ele não vai pagar, você vai perder tempo com ele, vai ficar o celular na assistência, né? O cliente vai largar o celular. E assim, o problema de largar um celular na assistência é que você não pode fazer nada com esse celular. Você não pode vender, você não pode desmontar o celular, você não pode usar as peças desse celular, ou seja, fica um celular que fica parado ali na assistência. Não é bom o celular de um cliente ficar muito tempo na assistência, né? Como se fosse um depósito. Então, corra do tipo de cliente mal pagador, ou cliente que é enrolado na hora de pagar, ou aquele cliente que deixa o celular largado na assistência. Corra desse tipo de cliente. Por quê? Porque vai lhe trazer dores de cabeça. Tá? Então, corra do cliente assim. Tá? Então, é importante que o técnico, ele realmente ele se calce, ele procure ter cuidados para que realmente, num futuro próximo, ou não tenha nenhuma dor de cabeça com relação a situações que vão acontecer na assistência técnica. Tá? Além disso, é o que eu falo sempre, escolha um bom fornecedor, fuja de mau fornecedores, né? Um fornecedor ruim, que te passa uma peça ruim, que te passa uma tela ruim, porque isso também vai lhe trazer uma dor de cabeça, tá? Não é só o cliente não, tá? Eu estou falando aqui cliente, mas também o fornecedor. Fuja do fornecedor ruim. Esse tipo de fornecedor pode lhe trazer muitos transtornos, muitas dores de cabeça. Beleza? Então aqui tá algumas dicas, né, importantes, para que se você se calce, tenha muito cuidado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Amanhã, quem sabe, eu estou botando mais um outro vídeo, com algumas dicas, algumas informações, alguns reparos, né? E
acompanhem o canal. Estejam sempre atentos, tá? Vou ficando por aqui. Deixo um beijo a todos. Né? Gostaram aqui da minha caneca? Caneca da LS Celulares. Né? Deixo um beijo a todos e até o próximo vídeo com o canal LS Celulares. Tchau. Beijo no coração.